gente não começa nada novo sem o sinal da cruz. E esse sinal da cruz, Irala criou em 1978, na frente da Igreja do Bonfim, em Salvador. E ele tem um significado importante para a gente, porque ele diz respeito além da Santíssima Trindade, diz respeito aos 3 fundamentos principais do OPA, que é a criatividade, a integração e a comunicação. Então a gente eleva as 2 mãos para cima, louvando ao Deus Pai Criador. Trazemos para o peito, louvando a Jesus Cristo Integrador. Nos abraçamos no Espírito e abrimos no Santo, louvando ao Espírito Santo, que é o comunicador. Tudo isso a gente traz para o coração e espalha pelo mundo no Amém. E esse sinal da cruz, ela fez com as 2 mãos, pensando nas pessoas canhotas, não por minha causa especificamente, que sou canhota, mas pensando em que, principalmente, a gente não reza com a cabeça ou reza com as mãos postas. A gente, quando reza, reza com o corpo todo. A gente reza por inteiro, a gente se coloca em oração. E se colocar em oração e fazer o sinal da cruz, é você se entregar completamente à Santíssima Trindade e pedir a ela por nós. Então a gente vai fazer agora de novo, já sabendo qual é o significado do sinal da cruz. Sabe, tem livros que a gente não abre, eles é que nos abrem. Eu estava aqui folheando este e de repente nem estava mais na sala, eu estava lá atrás. Eu me lembro de um jovem paraguaio, músico, jesuíta, com brilho nos olhos, e uma ideia simples, mas revolucionária. A arte também reza. Ele acreditava que não era preciso usar a arte para falar com Deus, bastava criar. No OPA, ninguém chega com manual. A gente chega com o que é. Com o corpo, com a voz, com a história. E ali, entre uma música e um silêncio, a oração acontece. Não porque alguém mandou, mas porque algo soprou. Somos corpo e espírito. E quando o corpo cria, o espírito respira. O mais bonito não era só criar, era escutar. Depois de cada gesto, vinha a pergunta: como isso ressoou em você? Às vezes alguém falava, às vezes ninguém falava nada. E aquele silêncio dizia tudo. E aí que o OPA acontecia e continua acontecendo. Ah, quantos encontros, Salvador, Rio, tantos rostos que o tempo não apagou. Gente que cresceu ali, gente que fez experiência de Deus ali, gente que descobriu que podia ser inteiro ali.
E tudo isso sem espetáculo, só verdade. Sabe mais o que impressiona? O Opa nunca ficou preso no passado. Ele caminha sempre nas fronteiras, sempre perguntando: para onde o Espírito sopra agora? Talvez seja a palavra para o futuro: discernimento. Algumas histórias terminam, esta não, porque o Opa não mora nas páginas, mora nas pessoas. Enquanto existir alguém que crie com o coração aberto, o Opa continua. 50 anos. E parece que está só começando. Era uma vez um encontro que começou bem jovenzinho, fazendo hoje 50 anos. Em 1976, eu conheci o Padre Irala em Salvador, quando ele foi fazer o TLM, Treinamento de Liderança Musical. Quem aqui já participou de um TLM? Pessoal da minha época, né? Mas tem também TLM dos dias atuais, para perdoar a tarobinha. E para mim foi uma coisa importante, na época, deixa eu ver se eu ainda estava na faculdade, ou se eu já tinha saído, eu acho que estava assim. E a primeira música que eu conheci foi Nostalgia de Deus. E eu me lembro que quando eu ia para a faculdade, para quem conhece Salvador, eu ia para a Federação, e quando eu ia de ônibus que chegava no Rio Vermelho, que via o mar, eu me lembrava da música, né? É primavera de paz e oração, é nostalgia de Deus no coração. Então, ela me abriu um mundo que eu sempre quis conhecer dentro da igreja. Uma igreja que tivesse espaço para tudo e para todos. Uma igreja que não precisasse ficar fechada em 4 paredes. Uma igreja que não precisasse dizer a você que você tem que se vestir assim ou assado, se levantar, se sentar, valorizando tudo nas suas devidas medidas. Mas uma igreja que coubesse a minha cabeça. Uma igreja que coubesse a cabeça de cada um de nós. Onde não houvesse limite de tempo, de espaço, de opção sexual, até de opção religiosa. Tem pessoas que fizeram OPA que não são católicas, né? Bom, então a gente fez o TLM, que foi um sucesso lá em Salvador, e depois, aí ela começou a introduzir, quem conheceu ele sabe, que ele não conseguia ficar parado, aí começou a introduzir outras artes, começou a fotografia, um pouco a dança, e aí em 78, quando a gente estava com tudo pronto para fazer TLM, ele chega e diz, não é TLM mais, é OPA. E aí ele mudou, no sentido assim, fizemos com que já tinha, mas já com todos os elementos de outras artes. E aí houve aquela divisão. Ninguém queria saber de OPA em Salvador, o pessoal era apaixonado pelo TLM, né? E aí nós fizemos o primeiro OPA em Mar Grande, na ilha de Itaparica, eu convidei pessoas pessoalmente, tipo assim, porque se não fizer o OPA, Irala morre. Era a minha frase. Porque ele queria fazer, insistia. E aí nós fizemos o primeiro OPA com pessoas que eram essencialmente amigas de Irala, né, que foram por ele. E aí que a gente começou a entender esse processo. E é um processo como foi... Eu fiquei muito emocionada com esse vídeo, eu devia ter visto antes, né? Porque eu fiquei meio... Tinha que me programar antes para eu ter visto, para não sofrer essa emoção. E aí as coisas foram evoluindo, continuamos a fazer TLM, depois a gente parou. Tem aqui Tarobinha que vive brigando para que a gente recomece, ele inclusive já
fez um ano retrasado e esse ano, com fé em Deus, viu? Você e Lucas já estão escalados para a gente pensar nisso. E aí a gente foi começando a trabalhar com OPA. Não sem grandes dificuldades, porque apesar da gente saber que a arte é uma linguagem universal, né? A arte atinge a todos, mas sempre foi uma coisa de vanguarda. E é muito interessante que nós começamos numa época ainda pós-ditadura, onde a igreja ainda era muito fechada. 50 anos depois, essa igreja está fechada de novo. Não espalhe. Não é? E a gente volta a ter algumas dificuldades nos dias de hoje, como tivemos lá atrás, 50 anos. Em Salvador tinha uma igreja que não queria saber do OPA, porque não queria saber daquele pessoal que tocava com atabaque. Salvador não pode usar atabaque. Né? Quer mais atabaque do que Salvador? Mas não podia. E aí nós tivemos muita ajuda dos padres mercedários lá na igreja da Pituba, o padre Cassimiro inicialmente, né? O Bertão é dessa época. Robertinho também, eu acho que, né, Robertinho? Um pouco dessa época. Foi uma pessoa que abriu muitas portas, porque o padre Cassimiro, que é o mesmo nome de padre Irala, ambos são Cassimiro, também era uma pessoa com uma mente aberta. Aberta para tudo, aberta para a verdadeira oração, não é? Que eu rezo onde eu estiver, eu posso rezar aqui, eu rezo no ônibus, no metrô, na praia, onde eu estiver. Eu não preciso estar dentro de um templo para estar rezando. Inclusive, às vezes a gente está no templo e não está nem rezando. Eu tenho umas frescuras muito interessantes. Eu criei uma resistência que anda com um terço amarrado aqui no braço, sabe? Eu não preciso disso para dizer que eu sou cristão, sem desrespeitar ninguém. Mas eu não preciso, eu quero que as pessoas me reconheçam cristã pelo que eu sou, pelo que eu mostro que eu sou, com todas as minhas imperfeições e erros, não é? Então, esse ser cristão dessa forma foi o que eu aprendi com Irala. Irala dizia as coisas que a gente dizia assim, não tinha novela Coisas de Laurinha? Coisas de Irala. A gente não entendia. 10 anos depois, a gente fazia, poxa, o padre já tinha falado isso lá atrás. Recentemente a gente falou isso, coisas que o Papa Francisco começou a falar, Irala já falava dentro do OPA. Já falava pra gente uma série de coisas, né? Então, a minha vida, a minha vivência em relação a isso, Irala para mim e para muitos dos que estão aqui, foi um pouco mentor espiritual, pai espiritual, seja lá o que for, porque foi uma pessoa que o tempo todo soube nos dar como. Eu me lembro, eu tenho uma carta, eu acho que Manuela, você fez tantas revelações para mim hoje de adolescência, eu vou fazer uma. Gente, ela me contou, quer dizer, estava um grupinho, né? Que quando ela ia para a festa, tinha uma garrafa de vodka no carro dela. Que é Manuela? Mas a mãe não sabe, a mãe achava que a filha era uma gracinha, né? Então fez algumas revelações que eu estou anotando para não esquecer, porque mais tarde. E aí, eu sou separada do meu primeiro casamento com o pai de Manuela. E quando eu escrevi para Irala dentro, pense assim, quantos anos atrás, minha filha? Uns 30 e poucos anos atrás, quando eu me separei, ela tinha 2 anos, não vou dizer sua idade, por favor. Um pouco mais de 30. Eu escrevi para Irala porque era um contexto diferente. Uma mulher separada 30 anos atrás, inicialmente era prostituta em potencial. Tinham pessoas que, se você chegava, um casal, chegou você, ela já ficava com medo, como se você fosse querer pegar o marido dela. Não sabiam que a última coisa que você queria naquele momento era um homem. Você queria se livrar de um, não é? Então ela me escreveu uma carta, que eu tenho lá, eu preciso cuidar disso para que não se apague. Ele começou a escrever de caneta, depois acabou a tinta, ele diz, acabou a tinta, eu vou continuar de lápis. Então ele dizia assim, que eu não era o tipo de pessoa capaz de aguentar, chegar em casa, botar o pijaminha e ficar vendo televisão. Dentro do contexto da carta, você vai entender que ele dizia que eu não sou uma pessoa capaz daquela mesmice, daquele não poder crescer, daquele não poder sair da gaiola, não é? Então essa foi a minha vida com Irala. Muitas vezes nos correspondíamos por carta, depois por e-mail, depois por telefone, e eu dizia que eu era escravizaura dele. Ele chegava e dizia, eu quero isso. Fofinha ia lá e fazia. Avisa para as irmãs que eu não posso comer não sei o que. Ela ia eu falar para as irmãs. Mas foi, não é, minha filha? É isso mesmo, não é? Ela também sabe disso. Então a minha vida com o OPA foi isso, né? Nós acompanhamos o que foi possível, tanto que ele diz que eu sou cofundadora, porque eu acreditei nesse sentido, né? Quando ele começou e que eu chamei e insisti que a gente continuasse. E sempre que pude acompanhei os encontros nacionais,
Eu acho que eu só não fiz um, me arrependo até hoje. Não foi um motivo justo, certamente. Mas em Salvador, a gente faz sempre uma vez no ano. Temos um núcleo e temos também a noção cada vez maior de que o OPA não é movimento, o OPA não é grupo, o OPA é o encontro, como foi dito aqui no vídeo. Você pode fazer o OPA todo ano, porque cada ano é diferente. Porque não só porque mudou o tema, é porque você também mudou. Porque as pessoas que vão ao OPA são pessoas outras. E o que vai acontecer lá, só Deus é que sabe. E sempre acontece, nunca deixou de acontecer. Embora a gente tenha núcleos, lá em Salvador a gente tem um núcleo que sempre atuou um pouco mais, né, com autos de Natal, com o Rosário no Centro Histórico, com outras atividades, a gente precisa também manter esse núcleo, embora a gente esteja esse ano, sobretudo, Robertinho está aqui, Rodrigo e também Oscar lá em Salvador, tentando expandir no sentido de passar essa tecnologia para que as pessoas passem a fazer independente de nós estarmos no meio, né? Passar essa ideia. Então, essa é um pouco a minha experiência com o OPA há 50 anos, assim como nós. A gente não pode deixar esse samba morrer, não é? Porque a gente sabe que valeu a pena. Então, não é para viver de passado, mas é porque esse passado foi tão bom que a gente precisa passar isso para os nossos filhos, no meu caso, para netos, bisnetos e os netos das amigas que eu adotei. Então, a gente precisa fazer isso. Netos, Manuela. Ela já adotou. Eu já adotei. Eu tenho vários netos, todos adotados. Tenho um coração enorme, cabe mais uma, já acabei de adotar essa daqui, que não é mais só de Marcelo, também é minha, não é, meu amor? Vamos seguir? Obrigada. E das coisas feitas por Irala, eu esqueci uma coisa, Nelson, obrigada. Eu fico pensando assim, sempre meu sonho de consumo é ver o Brasil cantando Festa de Luz no Natal. Ao invés de ser, então é Natal, a festa cristã. Gente, quando eu ouço aquilo, eu me revolto demais. Onde estão os nossos publicitários, seja lá o que for, que possam chegar a esses meios de que a gente sabe que se quiser faz, né? Mas até agora não foi. Irala dizia, porque se o Espírito Santo não quis. E eu às vezes me questionava, porque Irala sempre priorizou o levar essa mensagem e não ser ele o artista, né? Essa história todo mundo sabe. Que ele é contemporâneo de Bazezinho, contemporâneo, não do outro padre que faleceu, de Padre Jonas Abib, eles são de uma mesma geração, começaram juntos e se ajudaram mutuamente, mas Irala optou não por uma carreira solo, né? Mas por fazer com que a gente aprendesse a fazer as nossas próprias coisas. Então, eu às vezes me dizia assim, se ele não tivesse brigado tanto com as Paulinas, será que Festa de Luz não já estava aí? Não sei, né? Mas mil canções que a gente tem, que eu gostaria muito que tivesse sido cantado por aí. Às vezes a gente entra na igreja e ouve a música que eu cantei na minha primeira Eucaristia. Não é que ela não seja bonita, não é que ela não vale a pena. Mas tem tanta coisa bonita que diz também de Deus, não é que fala de uma outra forma, e que lhe atinge de uma outra forma. Então a oração mais conhecida de Irala é a oração de São Francisco, claro, que é baseada na oração do próprio São Francisco de Assis, mas que foi musicada por ele, já foi gravada por Fagner, não é? Por Betânia, teve a novela também que tinha como fundo musical. Então a gente vai acompanhar um pouco agora essa música, todos nós. Onde houver tristeza, que eu leve alegria.
nós vamos ouvir agora, é ouvir mesmo? Não, é presencial. É isso, vai ser presencial. Tem uma das pessoas muito queridas nossas, que é Robertinho. Robertinho é de lá de Salvador. Vocês veem que em Salvador tem pessoas de valor, né? É incrível. Ó, quem é de Salvador aqui? Levante a mão. Presta atenção se você tem razão. Olha para trás. Incrível. Obrigada, gente. Então, o Robertinho está aqui, né? Tem um cara de baiano que veio para São Paulo e que ficou, inclusive minha filha. Então, o Robertinho conviveu muito com Irala. O Robertinho também teve uma experiência enquanto jesuíta. E a gente queria que ele viesse aqui também agora. Bota o vídeo. Não é botar o vídeo? Solta o vídeo. Tá bom. A gente precisa de ver, Vai lá. Deixar um depoimento para falar de um amigo que se foi é difícil. Irala era, em primeiro lugar, isso, um amigo querido de todos nós e um amigo muito original, muito divertido. Então é bom lembrar dele com alegria. Eu gosto de lembrar do Irala assim, dando risada, contando as histórias que ele contava. E acho que quando eu gosto de lembrar dele, a coisa que eu mais gosto de pensar é como o Irala nos ajudou, a nós do Grupo Opa, a mim pessoalmente, a olhar o presente, ao entender o que está acontecendo, ao ver de onde a gente está vindo, para onde a gente está caminhando. As perguntas que ele fazia, as relações que ele traçava entre os fatos eram muito originais, né? Ele chamava isso de análise do sucesso, escreveu esse livro, O Porquê do Sucesso, para falar disso. E ele tinha esse esforço contínuo de estar com o ouvido colado na terra para ver de onde a gente está vindo, para onde a gente está indo, né? Qual é a direção do vento. Ele estava sempre prestando atenção aos sinais. Acho que esse é um legado que me toca hoje, assim, que eu me sinto mobilizado a continuar, junto com todas as iniciativas do OPA, de catequese narrativa com oração e arte, né? Tudo que é possível fazer para compartilhar a generosidade que vem de Deus e fazer isso de forma alegre, criativa, fazendo amigos como ele era amigo. Uma das coisas que ele dizia também, e isso sempre me tocou, era assim, aquela passagem do Evangelho dizia, não perdi nenhuma das minhas ovelhas, né? E ele fazia questão de falar com todo mundo, de manter contato, de escrever, de ligar, mandar um sinal. Ele fazia sempre isso. Ele tinha listinha dos nomes das pessoas, das intenções pelas quais ele rezava todo dia. Ele pegava lá, aquela organização rigorosa dele, né? Mas que só ele entendia muitas vezes, né? E aí ele tinha os nomes das pessoas, dos aniversariantes, das ocasiões importantes, pelas quais ele rezava e celebrava todo dia. Ele estava conectado com as pessoas e com os acontecimentos. E ele continua, né? Continua conectado a nós. Estamos aqui reunidos, né? Como Grupo Opa, celebrando 50 anos de uma coisa que começou por iniciativa dele, ou começou através dele, né? E que continua. E ele continua também percebendo de um jeito e numa dimensão muito maior do que a gente consegue imaginar hoje, de onde a gente veio e para onde a gente vai, né? Eu acho que o Irala agora está conectando o Gênesis e o Apocalipse, e eu acho que é por intercessão dele que a gente vai poder continuar fazendo isso, procurando dar sentido às nossas ações, à nossa fé, explicar e viver a nossa fé com alegria, com vontade, com verdade, com solidariedade, com tudo aquilo de que a gente precisa para viver bem no tempo presente e no tempo que há por vir, né? Fé, esperança e caridade. Esse é o meu amigo, Irala. Esse livro foi pensado para ser lançado no dia 4 de março. Agora, quando o Irala teria completado 90 anos. Quando a gente percebeu que talvez não chegasse a data, né, tentamos acelerar para que ele ainda estivesse aqui entre nós, mas infelizmente não deu tempo. E duas pessoas tomaram isso como um propósito, que foi Carlinha e Arlota. Carlinha, que ela é de Salvador.
Carlinha é jornalista e já há muito tempo, independente de pensar nessa história de livro, ela já havia falado em começar a gravar coisas, depoimentos de Irala, coisas que ele dizia, que depois a gente tinha medo realmente se perdesse e que a gente não tivesse mais como resgatar. Então isso foi um começo. E depois vem a outra história que é com a Arlota, mas agora eu vou pedir a Carlinha que conte um pouquinho. Quando eu fiz o OPA pela primeira vez, né, há 25 anos atrás, eu, jornalista que era, né, inclusive de imprensa e tudo, eu logo me interessei pela pessoa de Irala, né, porque ele falava coisas incríveis que a gente às vezes até não entendia o que ele falava durante os encontros, e uma figura assim única, né? E então eu me interessei muito pela pessoa dele e fiz um projeto de vida que era investigar e, enfim, escrever sobre ele. E nos últimos anos o que aconteceu foi que quando eu ia falar com ele, ou entrevistar, ele virou para mim um dia e me pediu que eu escrevesse primeiro sobre o OPA. Ele não queria, né? Ele nunca gostou muito de aparecer, enfim, teve umas idas e vindas de Irala, assim, porque ele ficou meio assim, resistente, foi até a opção da vida dele, né? Num determinado período que ele era famoso, ele era disputado, tinha uma agenda de shows, Irala, num período, né? E ele optou por sair de cena, né? Inclusive, a primeira vez que a oração de São Francisco foi cantada, lá em São Leopoldo, as irmãs lá pediram para ele cantar, ele não quis ir para o palco, né? Ele foi cantada numa televisão de São Leopoldo, ele pediu para ficar, para não aparecer. As irmãs cantaram o coral e ele ficou atrás, nos bastidores, né? Ele já tinha feito um período de discernimento e já da pesquisa do porquê do sucesso que ele vinha fazendo, né? Então, enfim, ele fala, os jesuítas não estão deixando você escrever sobre mim, e ficava assim, até que no último encontro que a gente teve antes dele falecer em maio, ele falou, não, tudo bem, mas escreva primeiro sobre o OPA. Ele queria muito deixar registrado tudo que ele pesquisou, tudo que ele pensou, as ideias dele. Isso aqui que a gente não tem acesso é só uma parte, né? A gente teve que fazer um resumo, por limitações até, porque ele tem muito mais. Aqui é um tira-gosto sobre os pensamentos dele ao fundar e criar o OPA, que tem como base principal, no caso, a arte, como aproximação do divino, né, para a pessoa. E nós estamos celebrando os 50 anos do OPA, mas também os 90 anos dele, né? Nosso projeto inicial, no meio de Arlota, era justamente lançar nos 90 anos dele, né? E Deus quis que ele fosse antes, né? Quem sabe a gente não conseguisse mobilizar tanto que a gente está conseguindo hoje se ele estivesse vivo, né? Às vezes a eternidade traz os mistérios para a gente, né? E, enfim, a história dele, são muitas histórias incríveis de infância, desde a infância, na verdade. Desde o nascimento de Irala, parecia que ele trazia alguma coisa diferente. Quando Irala foi concebido, o pai dele tinha acabado de voltar da guerra do Chaco, que foi uma guerra que acabou, devastou o Paraguai, né? Completamente. E os pais dele já tinham 3 mulheres e sonhavam em ter, porque naquela época você tem o varão, né, o primogênito valia muito para as famílias, porque as mulheres casavam-se com o homem que era o produtor, que trazia produção. A gente está no dia da mulher, mas a gente tem que falar a verdade. Hoje é o dia da mulher, mas a gente hoje está rompendo muito da história, que é uma história mundial que atingiu o Brasil, né, no dia da mulher. Mas ele foi concebido logo que o pai de Irala voltou da Guerra do Chaco, e o pai dele tinha feito 2 promessas, né? Uma é que, porque os pais deles não eram casados, né? Que ele iria celebrar o matrimônio quando viesse o primeiro filho homem. E a segunda é que o pai dele queria rezar uma missa na cidade que ele nasceu, pelo agradecimento por ter voltado vivo da guerra, né?
Então, como ele voltou vivo da guerra, ele queria ir para a cidade que ele nasceu, numa cidade, era Pirajuí, não sei se fala assim, Robertinho deve saber aí, Pirajuí, escreve assim, agora se fala assim, Pirajuína, não? Enfim. E seria celebrar essa missa, né? Lá em Pirajuí, para agradecer, em gratidão a ele ter voltado vivo. Ele voltou com alguns problemas de saúde, mas por estar vivo, né? O que o pai dele não imaginava é que era ele que ia celebrar essa missa, já como sacerdote um tempo depois, né? Então, porque os pais dele nem queriam que ele fosse sacerdote, que tinha toda aquela história, que queria que ele fosse produzir, trazer dinheiro para casa e tal, né? Eu vou ler um trecho aqui que fala do simbolismo do nascimento dele, porque foi desde o começo, eu acho, que trouxe uma simbologia até para a família dele, para onde ele estava, né? Seu nascimento trouxe para a família uma bênção, o matrimônio de seus pais. Até então não haviam celebrado o sacramento, mas prometeram fazê-lo caso viesse ao mundo um filho homem, o que na época, sabes, tinha seu trunfo, pois significava mão de obra e produção para uma geração. Abdon Irala, que é o pai dele, e Leonidas Arguello receberam a graça matrimonial em 26 de dezembro de 1936, 8 meses depois de Irala vir ao mundo. Me avise se eu estiver demorando, porque eu vou terminar falando, já passou o tempo. Tá. Então eu vou cortar essa frase e vou ler só a segunda, tem mais coisa. Segundo o padre Irala, ele nasceu numa época de paz, que trouxe o sacramento para a família. E daí em frente, tudo foi retomando o percurso. A família dele não passou por bons momentos, né? Com o pai na guerra e tal. E depois disso, eles conseguiram comprar o terreno, porque também ele começou a receber uma pensão. E aí, enfim, passaram fome, as irmãs dele, né? Então depois que Irala nasceu, que foi quando o pai voltou da guerra, as coisas mudaram um pouco, né? Agora sim, eu vou pular algumas coisas, porque senão não é E pela história, ele me deu vários documentos dele, inclusive umas que ele tinha escrito sobre ele mesmo. A gente fez algumas entrevistas, foi assim, tinham tardes de OPA, inclusive, que eu sentava, ficava umas 4 horas com o Irala, ele me contando as histórias dele também, né? E dá para perceber que a vocação dele veio desde a infância, né? Desde que, enfim, era muito visível isso, tanto que a cena que ele me contou de quando ele foi dizer para o padre que queria ser padre, foi muito engraçado, assim, porque ele estava num drama para poder dizer, porque os pais não queriam, nem sonhavam, ele tinha medo de falar, né, para a família, que ele chegou, primeiro na infância, né, ele era a pessoa da casa que comprava o mercado. Não vou ler, viu, Narciso, não vai demorar mais. Ele era a pessoa da casa que desde 6 anos, 7 anos, saía, na casa dele não tinha geladeira, quando foi construída ali na beira do rio, né? E ele saía de manhã cedo para comprar frutas e verduras. E a comida do dia. Então ele ia da casa dele, era mais ou menos, era 1 quilômetro, mais alguma coisa, até o mercado. O mercado ficava do lado da igreja. Então ele ia todo dia de manhã bem cedo para poder comprar a feira, né? Ia comprar e quando passava na igreja ele dizia que se benzia. Ele falava sobre isso, ele dizia que era a oração matinal, essa caminhada que ele dava, né? Então, uma criança de 6 anos de idade, que ainda não tinha sido, porque ele se catequizou, ele fez a primeira comunhão com 12 anos, que foi as primeiras missas que ele assistiu mesmo, missas, apesar da mãe dele ser muito católica, foi com adolescente já, né? Que aí, então, desde de criança, assim, pelo que ele contava, que me contou e está aqui no livro, que vocês vão poder ver, ele tinha já uma coisa para ser sacerdote, né? Exercer essa vocação e unindo a arte também, né? E ele, inclusive, não queria tocar violão, viu? Imagine. O pai dele era músico, queria tocar violão, queria que ele tocasse, fazia de tudo e ele não queria tocar. A mãe achava que era um instrumento do diabo, o violão, porque o pai tocava mesmo, tinha banda, né? E aí um dia o pai, para convencer ele a pegar no violão, não sei, de repente, ele não me falou isso, é só uma especulação, já tinha visto a vocação dele e ele não sabia, né? Ele prendeu na parede da casa, da sala, o violão, para chamar a atenção de Irala. Aí foi aí que Irala pegou o violão e começou a tocar, né? E, enfim, aí eu vou ler só mais uma coisa. Ele virou sacristão, porque para pagar o resto acabar o ensino médio,
ele fez um acordo com os... Já estava na escola, né? Enfim, eu não me lembro aqui o nome da escola, mas está aqui no livro, vocês vão ver. Ele fez um acordo lá com os padres e que ele seria o sacristão, abria e fecharia a missa todo dia, cuidaria da igreja. Ele já era coroinha, começou a ser coroinha quando foi catequizado, quando recebeu a primeira comunhão. E ele abria e fechava a igreja todo dia, ele concluía o ensino médio, para poder, os pais já não podiam mais pagar o ensino, lá sendo sacristão da igreja. E aí ele já tinha certeza nesse momento que ele queria ser padre. Ele teve que servir no exército antes de entrar para um noviciado, mas ele já sabia que queria ser padre. Antes de ir para o exército, queria de fazer os 18 anos, de concluir, ele foi para o padre, né? E falou, foi assim a cena que ele descreve, né? Padre, eu quero te contar uma coisa. Aí ele falou, eu já sei o que você quer me dizer, você quer ser padre. Então, assim, era muito evidente, foi um diálogo muito curto e ele, foi difícil para ele chegar para dizer que queria isso, né? Mas, então era assim, muito evidente a vocação dele. E a vida toda dele, desde que entrou no noviciado e desde que começou a atuar na igreja mesmo, ele ia atrás dos jovens, né? Agora eu vou ler, eu juro que é o último, e vocês vão... Era com o jovem, a juventude e a arte, sempre. Sempre em coral, grupo de teatro, em todo lugar que ele teve, né? Então, enfim, até chegar ao OPA, foi um processo a criação do OPA, até chegar a esses, mas ele foi construindo, não existia uma data específica, um período, foi ao longo de todos os estudos, ele estudou muito sobre comunicação, psicologia, estudava muito, né? E para até chegar, mas sobretudo, ele incomodava a liturgia das missas, né? Eu vou só ler esse trecho, porque foi esse incômodo que perseguiu ele e que fez ele chegar ao OPA, né? Começou a se incomodar com a liturgia das missas. Repetição exaustiva do repertório, falta de adaptação à realidade urbana, coisa que os meios de comunicação faziam com esplendor, mas faltava expressão da igreja para a vida urbana, segundo ele. Falta de comunicação entre os fiéis. Então, percebeu que precisava encontrar jovens que tivessem a mesma vontade de tornar a liturgia católica atraente para a juventude. E foi esse incômodo que perseguiu ele, e não foi no momento que ele se ordenou, não, foi desde o começo que ele começou o noviciado dele, a trajetória religiosa. É muito especial estar aqui falando sobre ele, muito difícil também, não fiquem imaginando que foi fácil, porque ele está muito presente aqui, né, hoje, e eu sei que ele queria muito isso. E esse livro foi um desejo dele. Ele insistia comigo, outras pessoas também, acho que outras pessoas receberam também os documentos dele, que ele queria, insistia muito, e com certeza a gente está entregando aí. Tem muito mais coisa, mas já é um primeiro passo, né? É isso. Nós vamos continuar com o segundo autor, Arlota, que começou lá pelo Rio de Janeiro, mas que viajou esse Brasil. Hoje acabou, não é a palavra, mas está em Florianópolis. Eu acabarei um dia, como dizia Roberto Marinho, se um dia eu morrer, né, talvez seja em Florianópolis. Mas, gente, eu vou falar um pouco do livro. Acho que a gente falou bastante do Irala e tudo que o Irala significou de inspiração para a gente, para a nossa geração. E o livro era um sonho do Irala. O Irala, ele tinha muita vontade que a história do OPA permanecesse de alguma forma registrada, além dos meios hoje que a gente já está tão habituado, os meios virtuais, os meios eletrônicos, site e tal. Ele queria muito que tivesse um documento na forma de livro, como aqui a maioria de nós aprendeu a gostar de conhecer as coisas, de conhecer as histórias. E não foi fácil fazer junto com a Carlinha esse livro. A Carlinha tinha um material maravilhoso das entrevistas e o Irala tinha os documentos. Quem conheceu o Irala um pouquinho melhor sabe que decifrar Irala ao vivo já não era possível, né? Não é que não era fácil, não era possível. Decifrar Irala através dos escritos de Irala. Então, assim, foi 1 ano e meio, por isso talvez não tenha saído a tempo do Irala pegar em mãos, né, que era o sonho da gente.
Mas a gente está entregando agora. Entregando com muita alegria. Por um motivo muito simples. A coisa que eu mais ouvi durante esse tempo de preparação do livro não foi: eu fiz o OPA um dia em Salvador, eu participei de um encontro do OPA, eu estive no OPA em tal lugar. A coisa que eu mais ouvi esse tempo todo, de todo mundo: eu sou OPA. OPA é um estado que transforma a arte e oração em veículo. Então, ser OPA para todos nós é muito especial. E a gente não podia deixar essa história ficar sem ter alguma esperança de que ela continue. Na mão daqueles meninos ali, na mão da Clarice, né, que acho que é a mais novinha que está aqui, na mão da avó da Cora, que tem 93 anos e fez o seu primeiro OPA em Salvador há 2 meses atrás. O OPA tem isso também. Muitos encontros são de casais com Cristo, de jovens, de mulheres solteiras de meia idade que moram em Salvador. Mônica, o primeiro não baiano a falar, aplaudido durante a fala. Quer ver? Porque a Ângela exaltou os baianos. Mas ao me apresentar, ela falou que começou no Rio. Não falou nem de onde eu era. Você vê que o preconceito. Né? Mas ela é nossa chefe, cofundadora. É. E diferente de Carlinha, que é muito organizada, jornalista, eu não sei se eu vou dar conta de ler, mas em maio, eu sou carioca. Sou carioca, sou Flamengo. Estou abrindo mão do Fla-Flu com muita alegria pelo OPA. Só o OPA para fazer isso. O Irá em maio, ele morreu em dezembro. Em maio, Carla, eu e Rodrigo tivemos onde ele morava, aqui em São Paulo, entrevistando o Irá. E ele falou uma... Não pode falar a palavra? Não. Ele falou um monte de coisas. Dentre as coisas que ele falou, eu fui anotando algumas, e no finalzinho do livro está como pílulas do Irá. E uma coisa que ele falou, eu acho muito especial. Eu já vou explicar por quê. O encontro é uma necessidade do jovem. Não há mais mistura de tribos. Estamos muito segmentados. A sociedade está sem diversidade. As bolhas precisam virar elos e os elos, conexões. É preciso de encontro, pois faz com que pessoas diferentes descubram conexões. O encontro aproxima as fronteiras, mas permite conhecer as pessoas, ampliar o olhar cultural e atravessar as bolhas. Eu acho que a gente nunca precisou tanto de encontro. A gente nunca precisou tanto disso aqui, ó. Com chuva, com pé d'água, com Fla-Flu. A gente precisa disso aqui. A humanidade está muito na telinha. E o OPA é isso. Então, eu acho que essa fala do Irá, aos 88 anos, que foi uma fala que ele praticou a vida inteira, é o resumo de quanto valeu a pena.
gente era. Lembra como tudo começou. Vê se não desiste, vê se a gente insiste. Não torne tudo um sonho que passou. Cada dia o mundo nos só leva mais um e fica menos um violão. E a nossa canção não é a mesma como ela era então. Faça aquela cara antiga tão cheia de vida, sem ressentimento. Corra livremente, grite uma cantiga ao vento. Diga que nada mudou, que o tempo não levou, que valeu a pena, que apesar de tudo a nossa canção ficou. Diga que nada mudou, que o tempo não levou, que valeu a pena, que apesar de tudo a nossa canção ficou. Ser tu mesmo agora e sempre seu.
padre Freidé Merval, que está aqui como pároco da Igreja Nossa Senhora das Mercês, mercedário, que foi muito participante lá com a gente em Salvador. Só que Freidé, ao vir para cá com a chuva, molhou muito lá a igreja dele. Nós estivemos lá até de manhã para a missa, eu e Marilu. Quando ele foi sair para vir para cá, ele caiu e não sabe se quebrou o pé ou torceu, estava indo para emergência. Então, por favor, uma oração por ele para que esteja bem. Então agora eu vou convidar Elcinho, que ele vai falar sobre o projeto que é o Opa Canta Irala. Enquanto isso, o rapaz está trabalhando aqui, BCT, né? Vocês estão vendo? Assim aqui era o Opa. Anunciou Salvador, anunciou Rio de Janeiro e não falou Bauru. Cadê a delegação? Olha, Cadê a delegação do Bauru, por favor. Nem Varginha. Eu sou metade que eu morei em Bauru. Luizinho também morou em Bauru. O único que morou em Pirajuí aqui. Eu morei na cidade que é homônima da cidade do pai do Irala, Irajuí, no interior de São Paulo. Eu já pousei em Bauru. E uma pessoa já ergueu o braço na hora de Salvador, que foi a Dina, que fez a dança aqui, ela é baiana também. Muito obrigado. Então eu vou falar um pouco do Opa Canta Irala. Esse foi um projeto que visava... Bom, Irala tinha mais ou menos umas 500 canções, pelo que mais ou menos a gente levantou. E não todas foram gravadas, mas boa parte delas foi gravada, e a maioria pelo próprio Irala. E aí decidiu-se que então a gente faria, na época era LP, faria um LP, um CD, qualquer coisa que fosse com essa linguagem da época, de cantores, né, de opistas cantando Irala. E, na verdade, esse projeto iniciou em 2015. 2015, 2016, teve início ali e acabou sendo reforçado na época da pandemia. E de 2015, a gente conseguiu resgatar algumas canções que foram iniciadas lá e lindas as canções. Inclusive tem gente participante aqui que está na plateia que participou desse projeto de 2015, certo? Certo? Dona Elisa está aqui, tem uma gravação lindíssima dela. E uma das músicas, inclusive, que foi gravada, que é Minha Terra Tem em Salvador, que ela inicia cantando, são 15 opistas que fazem solo dessa música. Então a gente resgatou essa música para trazer para o projeto da época da pandemia. Só que na época da pandemia, para a gente selecionar as músicas que seriam, que iriam para esse vamos chamar de álbum, que iria para esse álbum dele, a gente fez uma seleção com os próprios opistas. Aí abriu, quem quiser, diga aí 3 músicas que você gostaria que entrasse lá na lista do Opa Canta Irala. Claro que uns puseram 5, outros fizeram botar 2 vezes, porque queria que aquela determinada música entrasse. Mas, tudo bem, juntamos todas essas, conseguimos separar umas 50 músicas, e aí das 50 a gente tentou viabilizar 20 delas. Aí foi formado um subgrupo, que a gente chamou, que era o Robertinho, o PC que eu vi entrando aí em algum lugar, o PC está ali, como diretor artístico, musical, poderoso, o Robertinho, o Luizinho e eu. A gente selecionou as músicas e começamos a procurar os intérpretes, seriam cantores do Opa. E assim foi, a gente começou a fazer as gravações, e uma das músicas que eu tinha me impressionado muito, o Irala compôs em 78. Pois ele até contou essa história, eu anotei, registrei isso, está registrado nas coisas do Opa, né, todas as outras informações que a gente tem. O Luizinho tem 900.412 citação para cada item, entendeu? Esse material está lá, inclusive. Ele fez um encontro, para ser mais preciso, no dia 3 de maio de 1978, em Belo Horizonte, num colégio católico, com jovens adolescentes de classes diferentes. Você imagina você juntar, e estava naquela fase de transição entre TLM e Opa, você juntar e você vê aquele burburinho todo, aquela manifestação
manifestação do Jair, aquela faladeira toda. E ele se inspirou nisso para fazer uma música que eu amei, que chama-se Vou Marcar Ponto no Silêncio. Eu não entendia muito bem o que significava isso especificamente, né? E aí quando ele citou que gostaria de fazer uma música, ele gravou essa música, gravou inclusive para o primeiro LP nosso, que chamava Gente Boa. Mas eu não sei porquê, acho que foi um PC. Não sei porque tiraram essa música de lá, não entrou. O Irala gravou uma música que eu amava, eu participei também desse LP, era LP na época, né? Isso foi em 84. Tiraram a música de lá. Foi ele. Foi ele, tá vendo? É o homem do Gillette. Ele tirou, e eu gostava muito dessa música. E essa música foi selecionada para fazer. É uma música, a letra diz o seguinte: não sei ficar tranquilo, não sei ficar em paz. É coisa que na vida ainda não sei dar. Não sei ficar calado e escutar. Procuro alguém ao lado, alguém para conversar. Existem 1000 perguntas e eu só sei perguntar. E eu tenho 1000 razões que eu não sei explicar. Mas hoje eu estou cansado de tanto procurar. E as perguntas que eu faço, eu resolvi calar. O Senhor do Silêncio talvez me ensinará que apenas é presença o que eu devo marcar. Existem 1000 razões para eu saber calar, mas hoje estou calado e nem sei explicar. As coisas acontecem e eu não estou lá, nem sei o que é que eu posso perder por esperar. Esperar é preciso, o tempo madurar. E hoje, no silêncio, meu ponto vou marcar. É linda. Bom, essa música foi selecionada. Aí eu pensei, nós estávamos na pandemia. Eu pensei, Irala, eu queria fazer uma versão dessa música em espanhol. O Irala nunca teve reação assim, não. Ele só parava, olhava assim para tocar e dizia assim, não. Mas Irala, a música é linda, a gente está abrindo caminhos, né? A gente tem realmente atividades feitas com a América Latina, feitas em espanhol. Eu queria a música em espanhol. Ele falou assim, não, eu fiz a música em português, a rima está toda em português, a lógica, as palavras, a ordem, está tudo em português. Eu não quero mexer com isso. Tá bom, eu fazia visita à casa que ele estava morando, né? E ainda a pandemia, a gente está com máscara e tal. Claro, ele não queria que a gente tivesse máscara, ele falava que não ouvia. A gente ia lá, ficava longe dele, mas ia visitá-lo de vez em quando. Bom, para quem me conhece, sabe que eu não desisto fácil das coisas, né? Fui para casa, pensei, fiz a letra em espanhol. Na visita seguinte, a gente conversou outras coisas, eu falei, eu trouxe a letra aqui em espanhol. De que música? Só que nós conversamos. Ele fez assim com a cabeça, né? Eu falei, não, deixa pelo menos eu ler para você. Você pode até rasgar o papel, deixa eu ler para você. Eu li a letra em espanhol, ele terminou, não falou uma palavra. Nem me interrompeu, eu li a letra inteira até o final. Quando terminei, ele falou assim, canta. Eu cantei em espanhol. Aí quando eu comecei a cantar, ele falou assim, peraí. Aí ele trocou, fez uma inversão que eu tinha feito ali no começo, que foi sensacional. Eu falei, nossa, que 10! Ele falou, continua. Eu continuei cantando, mudou mais um negócio aqui, mudou lá e tal. Na hora que terminou, ele falou assim, vou dar um nome para ela. Estação Silêncio. Eu achei demais. Falei, fechou. Falei, obrigado. Ele levantou e falou assim, eu preciso almoçar. E saiu. Bom, aí eu tinha autorização. Eu tinha gravado, sem ele saber, né, assim, experimentalmente, falei com o Luizinho, ele me mandou o material, eu peguei e gravei a música assim só para guardar, não era ainda do projeto. Eu queria guardar, queria ter aquilo registrado em espanhol e tal. E quando eu fiz, que ele trouxe, eu gravei
agora, eu faço uma base, você grava e tal, porque eu falei, PC, não dá, eu não vou ficar trancado em estúdio, pandemia, eu gravei em celular, dentro de casa. E assim, esperando para que não batesse, para que não, né, para que não sei quem, o cachorro latisse, e, enfim, gravei com o celular em casa. E o PC milagrosamente fez o inverso, catou minha voz e fez um arranjo para poder ir encaixando os pedaços que eu estava cantando. Bom, aí eu tinha a música final, pensei, pandemia, uma música que fala de silêncio, uma música que fala de silêncio. Fiquei pensando que tipo de vídeo poderia ser, encontrei a pessoa, super simples, Itajubá, sabe? Ali Itajubá, logo ali, lá em Minas, lá. E eu falei, meu Deus, não dava para trazê-los para São Paulo e tal, eu fui para lá, a gente gravou o vídeo, foi feito o vídeo então da música, e aí vocês vão entender por que é que este caminho foi escolhido. Eu vou apresentar então a gravação. Isso faz parte do Opa Cantirala, que está no QR Code, no livro, que isso é sensacional, tem vários QR Codes no livro, e um deles é do projeto todo do Opa Cantirala, de todas as músicas. Eu não sou a única pessoa que participei, obviamente, né? A Elisa participou, a PC participou, quem mais participou do Opa Cantirala? Luizinho. O Marcelo está no Opa Cantirala? Não, está dando tchau para a Neto. Moniquinha está no... Linda, a gravação você está junto, aquela gravação que eu falei, você está junto da gravação. Então nós vamos apresentar o Estação Silêncio. Não sei ficar tranquilo, não sei ficar em paz. É coisa que na vida ainda não sei dar. No se quedar tranquilo, no se quedar-me em paz. Es cosa que la vida no suelo practicar. No se quedar callado, y escuchar. Yo busco a alguien al lado con quien poder hablar. Existen mil preguntas, solo sé preguntar. No tengo mis razones que no puedo explicar, pero hoy estoy cansado de tanto procurar, y las preguntas que tengo las resolví callar. El Señor del silencio tal vez me enseñará que apenas es presencia lo que debo marcar. Existen mil razones para saber callar.
Vou aproveitar então na sequência e mostrar uma outra música, agora só o vídeo. Muitos já me disseram, por trás desse mar não há vida nenhuma, nem terra habitada. Muitos já me disseram, não suba esse morro, não vá nesse vale, não vá nessa estrada. Mas eu vou. Muitos já me disseram que além desse mato começa o deserto e a estrada termina. Muitos já me disseram que não tem sentido seguir o caminho além dessa praia. Mas eu vou. Muitos já me disseram que o verso que faço é efêmero traço da palha do vento. Muitos já me disseram que a paz não é certa e a morte não deixa esquecer seu momento. Mas eu vou. Já me disseram que nada compensa ensinar a criança a evitar os espinhos. Muitos já me disseram que nada compensa plantar uma flor no jardim do vizinho. Mas eu vou. Já me disseram, não vale sorrir, não adianta cantar, nem valem os abraços. Muitos já me disseram que a terra é pequena e o sol é o limite do homem no espaço. Mas eu vou. Já me disseram que a vida que levo não vale a saudade nem vale a esperança. Muitos já me disseram que nada compensa ouvir o chamado do Deus da aliança. Mas eu vou. Caminhar é o nome da felicidade, chegar é o nome da felicidade. Caminhar é o nome da felicidade, chegar é o nome da felicidade. Caminhar é o nome da felicidade, chegar é o nome da felicidade. E eu vou. Geraldinho não é de Salvador, é Recife. Mas a ilha de Itaparica. Mas o Garrante é de São Paulo, tá? Olha, agora nós teremos uma fala do Padre Nilson. Cidadão do Opa. Olha, nós teremos uma fala do Padre Nilson
Mas nós vamos ter uma fala surpresa agora de 1 minuto de PC Bernardes. Ele não sabia também. 1 minuto? Vai chegar no final hoje. 1 minuto e meio. Verdade. O tempo que você está dando já está valendo o seu tempo. Tem que esperar só Verdade. Eu nem sabia, não preparei não. Conta a história da perua. A história já deu 4 minutos só. Antes que aponta a tesourinha, hein? Já passou 10 segundos. O tempo não conta antes do que eu efetivamente tenho que dizer de útil. Aí eu não comecei a falar nada de útil, não está contando 1 minuto. Valendo. Já que eu disse ali, juro, não sabia que ia estar aqui, não sabia mesmo, eu falei, sou cidadão do Opa, né? Eu sou de Bauru, do Rio, de Salvador, de Recife, de Patos, de Curitiba, de São Paulo, de Pirajumi, de Bauru, De Varginha. Assunção, onde eu tive a oportunidade de cruzar com Irala aquele caminho que ele conta que ia buscar a comida e voltar para casa e tal. E ele tinha medo, porque tinha uma floresta, tinha medo de cruzar aquele caminho. Eu falei, pô, não era um jardim, né? Mas ele era pequeno. E eu dizia sempre, quando me pediam para resumir o Opa, eu dizia assim, olha, com relação à vida espiritual envolvida do Opa, ela é uma oportunidade ímpar, que se todo mundo pudesse experimentar um pouco disso, talvez o mundo fosse muito diferente. Mas seguramente o que o Irala levou com ele é uma lista de um abaixo-assinado do maior grupo de amigos que eu tenho notícia. Quem me conhece sabe que eu não sou exatamente uma pessoa desinformada. Não tem nada parecido, não tem nada próximo. As pessoas se encontram 17 anos depois, parece que se viram 2 meses. As pessoas fazem piadas entre nós depois de 14 anos sem se encontrar e nesse meio tempo ouviu uma história numa mesa e olha lá. Isso cria uma raiz, isso entra na corrente sanguínea de uma maneira, e o Carlota colocou a coisa mais fundamental que Irala nos ensinou. Junto. Qualquer coisa que a gente for fazer, se puder, faça junto. Sonhe junto, chore junto, comemore junto, reze junto, crie junto. Então, por conta dos amigos, da trindade, que são 3 em 1, etc., eu acho que a palavra que nos resume é juntos. Então, é muito bom ver que estamos juntos, continuamos juntos e muitas outras pessoas estão junto. E estaremos sempre, Casimiro Adão Irala Arguello, com quem sonhei essa noite, com você junto. Zero dúvida. Acho que passei muito. Aproveitando a onda do Opa Canta Irala, mais um vídeo. Já que a pessoa, a cantora, está aqui, nós vamos apresentar o Cruzeiro do Sul. Eu preciso ir performar, não? Não. É cantora e parceira do Irala. As pessoas comuns vão cantar. Os artistas vão ter. Vai cantar ao vivo junto, porque não tem a sua sem luz. Gente, vocês que decidem. A segunda voz na sua voz. Não dá pra tirar o peleca agora, não. Posso contar só como foi feita
essa música. Já tá contando história. Você tem um minuto. Mas eu tinha feito a melodia dessa música. Não tinha feito uma letra sequer. E foi 2007, eu acho, se eu não me engano. E eu falei, Irado, eu fiz uma melodia que eu queria te mostrar. E aí a gente desceu para um quiosque lá na Vila Gonzaga, lá embaixo. E aí eu só fiz o lá e lá para ele. Eu juro, por Deus, por ele, que ele falou, começa a anotar. Ele ouviu, ele falou, canta o primeiro verso. Aí ele, um iceberg desprendeu do frio azul do Polo Sul. E começou, eu juro por Deus, que foi nesta velocidade que essa música foi feita. Ele ia falando todos os versos da música, tendo ouvido a melodia uma única vez, não teve uma palavra que a gente mudou do que ele me falou ali. Foi a coisa mais impressionante que eu já vi acontecer, e para mim acho que é muito claro o quanto ele era um canal mesmo, né? Ele conseguia tangibilizar para nós, em forma da arte, essa espiritualidade, essa energia que a gente nem sabe dar um nome, mas ele conseguia através da poesia. E o Irala, eu acho que é uma pessoa que sempre viveu muitos anos à nossa frente, por isso que a gente não conseguia entender as coisas que ele dizia, né? E só que quando ele transformava isso em música, a gente entendia perfeitamente.
falar uma outra coisa. Mas depois você faz o merchan. Vocês vão entender. Talvez na cabeça de muitos aqui tenham... A Elisa está muito sumida. Ela não vem mais nos encontros. E eu acho que eu nunca vivi tanto a oração pela arte como nos últimos anos da minha vida. Depois que eu me tornei mãe, tudo mudou. Quem me conhece, quem me acompanha, e é como se eu tivesse encontrado o real significado da arte na minha vida. E por causa da maternidade, para quem não sabe, eu tenho um projeto que se chama Mãe Musical, que transforma a relação entre famílias através da música. Eu só sou capaz de fazer isso pelo que eu vivi dentro do Opa, pelo que eu aprendi com o Irala e com cada um de vocês, o que é fazer música que transforma. E eu digo que eu nunca vivi tanto Opa como agora, porque não tem um dia sequer que eu não ouça, ou que eu não leia um comentário nas minhas postagens, falando que a pessoa consegue enxergar Deus no que está sendo feito ali. Então, ser Opa é isso, é viver e fazer isso no nosso dia a dia. Como o PC falou, não tem como separar isso da nossa existência. Acho que todo mundo vive nessa mesma frequência e eu me sinto muito, 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 muito abençoada e posso dar a minha palavra que eu tenho levado tudo que a gente construiu e tem construído para muita gente, e esse é o meu compromisso nessa terra. Já estamos quase chegando ao final, mas eu queria que Marcelo viesse aqui, por favor. Vou tentar falar alguma coisa. Comecei mal. Irala tinha um raciocínio não linear. E eu gostaria que vocês experimentassem isso como uma linha. Quando ele reunia a gente, ele enxergava elos. E ele pensava, ou sentia melhor, aquilo ali eu vou ligar com aquilo lá. Eu estou percebendo isso aqui. E vou traduzir com aquela palavra. Eu vou fazer muitas linhas. Depois eu vou nublar elas todas. E aí todo mundo vai enxergar as linhas de novo. E aí ele levava a gente sem ver. Na esteira do que Elisa falou, meus filhos casaram. E eu não tenho outro testemunho maior para dar do que a vida. Minha família, eu
E essa família, um dos irmãos que eu tenho chama Sérgio Valente, outro Jaime Navarro, outra Elisa, outra C, Ângela, todos irmãos. E nós, nessa esteira da mãe musical, da política com ética, que a gente está no mundo, eu queria trazer para vocês uma ação que nasceu do que a gente aprendeu no outro. Campos do Jordão é uma cidade aqui na Serra Paulista. E nós enfeitamos a cidade inteira com o Renascimento. Uma campanha que eu tive a honra de conduzir. O Sérgio Valente criou, o Jaime Navarro desenhou. E se vocês subirem a serra, a cidade inteira é nossa. Pode passar, por favor. Como é que chama a nossa culinária? Arte culinária? A gente tinha um nome. Não era sopa, mas era algo parecido. As nossas caminhadas matinais o mundo, com os animais, com a natureza. E esse é um portal da cidade. Se vocês subirem para Campos, vocês vão ver isso. E isso nasceu de um pensamento não linear. Esse menino ficou o tempo todo fazendo aqui esses rabos. Você podia falar para a gente da sua ressonância? Primeira vez que eu não me sujei. A gente vai ter que pintar o colégio, mas tudo bem. É muito difícil falar depois de madrinha, padrinho e tudo mais. Também, minha esposa foi buscar minha filha numa festinha que já está nessa idade e tudo mais, mas também conheci minha esposa nessas escadarias aqui de São Luís, aqui do lado, por causa de uma música do Opa. Acho que artes plásticas, a gente não... O próprio Irala falava bastante pra gente, né? Eu estava num plenário, alguma coisa, e aí, não, então eu peguei o azul, e aí eu fiz isso, e ele já começava a afastar, legal, BCP, tá bom, legal, ok. Então a gente não explica muito. Né? Mas tem um texto para trazer um pouco das artes plásticas dentro desse momento todo, que é muito música e vídeos e tudo mais, que a gente fez em Salvador. E para trazer também presente uma outra pessoa que, com relação às artes plásticas, é muito difícil não lembrar para mim, que é a irmã Juju. É um texto que eu fiz com ela. Para quem não conhece, a irmã Juju, uma freira de Curitiba, que pintava com a mão, pintava com os dedos. Irmã Juliana, tá? Ela ficava nos encontros, era muito engraçado, né? Porque normalmente a galera de artes plásticas era um monte de pirralho, eu fui um dia, um monte de pirralho jovem e tal, e uma senhorinha lá, freirinha de hábito e tal, e pintandinho lá, toda bonitinha, e a gente jogando tinta no teto, jogando tinta na tela e tal, e ela acompanhando a gente, então era uma coisa muito legal. Freirinha essa, pintando bem tranquilinha.
não abria a boca para falar, ela só falava assim. E aí uma vez eu perguntei para ela, e vocês vão entender o tipo de pergunta e resposta. Irmã, como é que a senhora se sente tendo feito o único quadro que João Paulo II levou embora do Brasil para o Vaticano? Ela pintou com as mãos, que ela pintava com os dedos, o retrato dele que ele levou quando teve aqui a primeira vez. Senti orgulhosa, eu pensei. Aí eu querendo, né? Tá de bom tamanho, senti orgulhosa, ponto. Essa era a nossa Juju, que uma vez parou o raio-x do aeroporto de Congonhas. E eu estou vendo aquele movimento e não estou entendendo o que está acontecendo. Quando eu vou passar no raio-x, está a irmã tentando explicar para o cara da Polícia Federal que o estilete de 1 palmo que estava na cabeça era objeto de trabalho. Ela era uma freira. Aí ela me viu e falou: Pessi, irmã, o que aconteceu? Isso, explica para eles. Eu olhei para o policial e falei: não conheço essa senhora não. E ela levava tudo isso na maior esportiva. Esta era a nossa irmã. Desculpa, eu comecei a ter que interromper. Rompi o meu minuto, mas é que é pertinente. Ele que chamou, viu? Foi ele que Foi. O texto feito por 2 pintores, então é um texto que vamos acompanhar. Artes plásticas em oração. É um meio de despertar nossa sintonia mais profunda com Deus. As formas, cores, traços e movimentos nos conduzem através da contemplação a uma oração pessoal e, por ser uma arte subjetiva, eleva o espírito de nossos irmãos a Deus. Nossa missão é traduzir a criação divina, feita no Nacional de Salvador 2016. Os pintores aqui já meio... a bateria riu, né? Mas o tema da paternidade, da maternidade, está aparecendo várias vezes e esse lançamento é extraordinário para conectar com o passado, mas eu queria trazer o futuro. O Opa é um movimento vivo, é um ser vivo, onde nós estamos aqui representando o que está acontecendo nas nossas vidas e o que está planejado para frente, né? Então, qual é a versão 2.0 agora, que está se desenvolvendo da gente, né? Nós temos que continuar criando um ambiente onde a gente consegue ser quem a gente é, no que a gente acredita, né? Vivendo no amor e no perdão, seguidores de Jesus Cristo no mundo de hoje, de um jeito que seja interessante para a gente e que traga os nossos filhos, que os nossos filhos queiram estar, que as nossas filhas queiram estar, que o futuro aconteça. E esse caminho não está traçado, gente. E não vem espontaneamente, e não vem das autoridades, vem da nossa vida. E isso a gente precisa criar. A gente precisa se engajar e pensar nisso. Então, no dia 24 a 26 de abril, nós vamos ter um pequeno encontro, que a gente chama de Opáscoa, né? É um meio gago, é um pós-Páscoa, porque vai ser depois já da Páscoa, mas a gente vai fazer esse encontro de 3 dias aqui. Temos um outro encontro com as datas em Itaici. Alguém lembra? 23 e 24 de maio. Em maio, então, um outro encontro, fim de semana em Itaici. No segundo semestre teremos um outro encontro lá. Esse encontro da Páscoa vai ser em Pindamonhangaba, né? E o tema é o mistério da fé. A minha proposta é que a gente reflita sobre que mistério a gente acredita. Como é que algum de nós explica o que é acreditar? E como é que a gente dá conta de dizer creio na ressurreição da carne? E explicar de um jeito que meus filhos entendam, se nem eu mesmo. Mas o mistério não é algo que eu explico, é algo com que eu me relaciono. Então, refletir sobre isso, passar 2 dias, usando a experiência artística para entrar nesse mistério, fazer a nossa própria catequese e abrir caminhos, é um convite que está aqui aberto para a gente. Tem vaga ainda, são poucas, mas tem vaga. E vamos trabalhar para construir o futuro, né? Eu queria, agora que a gente está chegando para o final, abrir para o próximo capítulo e para o próximo volume, né, desse livro. Obrigado, Robertinho. A gente quer agradecer a todo mundo que
participou, que ajudou e que compareceu aqui hoje. Obrigada, viu, Dina? Você veio lá de longe, não vou dizer de onde. Todo mundo que ajudou ao colégio, não é? Padre Nilson não pôde estar aqui. Também agradecer a Freidec, infelizmente não pôde vir. E nós queríamos de um modo muito especial agora, primeiro fazer a propaganda do livro. Só para variar, a gente ainda não pagou esse livro. Então, pelo amor de Deus, compre. Dê de presente, não importa se a pessoa vai gostar, dê de presente. Deixa que o Espírito Santo faz a parte dele. Quem quiser comprar para presente, eu vou dar um exemplo muito bom. Uma pessoa lá de Salvador comprou 10 para dar para a gente de Natal ano passado, não é, Dênia? Então, tudo bem, a gente respeitando cada realidade, mas se você puder, faça isso, porque tem que ser entre nós mesmos, né? Porque se a gente não acabar de pagar, não sei como é que a gente vai fazer. Não né? sai o volume 2. A gente não lança o 2 porque não acabou de pagar o 1. Mas de um modo muito especial, antes da gente cantar uma música final, a gente queria fazer uma oração hoje por Marta Almeida, de Brasília. Marta está passando nesse momento por um problema muito sério de saúde, com risco de vida, ou melhor, com risco de morte. Então a gente queria rezar muito, porque agora, 18 horas, ela deve ter feito ou está fazendo uma tomografia que será decisiva na vida dela. Marta é uma das primeiras de OPA, o OPA em Salvador foi no mesmo ano que começou o OPA em Brasília, então é uma vida que a gente caminha junto. Então ela foi muito importante no OPA, é autora de Cantiga da Dona Icê, que muita gente conhece. Então eu queria nesse momento, antes de encerrarmos oficialmente, redigiu com o Irala o ideário do OPA, é verdade. Então vamos ficar de pé e vamos rezar a Nossa Senhora que tome conta dos médicos e da vida de Marta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos cantar juntos uma música de Irala bem antiguinha. Não, mudou? Não me avisaram. Já é outra música, tá? Sai dançando.